Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane, eu estou fazendo um estudo mais aprofundado da doutrina espírita e hoje eu estou lendo, vou dar continuação ao estudo na introdução por André Luiz do livro Mecanismos da Mediunidade, do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Eu sou leiga no assunto, então eu estou lendo esse texto com o objetivo de esgotar todas as minhas dúvidas. É uma apresentação mais extensa, são 2 vídeos, mas é para quem quer aprender, para quem quer se aprofundar. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá, eu vou ler aqui de novo um pedacinho, só para contextualizar. Aí aqui eu vou dar continuidade. Deixa eu ler aqui primeiro, aí eu falo. Depois de um século de mediunidade, à luz da doutrina espírita, com inequívocas provas de sobrevivência, nas quais a abnegação dos mensageiros divinos e a tolerância de muitos sensitivos foram colocadas à prova, temo-la ainda hoje incompreendida e ridicularizada. Então eu fui na internet, fui ver a opinião das pessoas que pensam contra o espiritismo. A minha ideia não é fugir da verdade, da opinião das outras pessoas. Eu não tenho medo de confrontar a minha verdade. Eu quero escutar o que as pessoas estão falando para ver se a minha verdade ela é de acordo mesmo, se eu estou no caminho certo, se eu estou no caminho da verdade. Então, aqui eu vou ler para vocês, continuação, quem quiser assiste lá a primeira parte da introdução, chama Anti-Mediunidade, o capítulo Anti-Mediunidade, assiste lá a primeira parte. Vou dar continuidade à opinião contrária. Estou trazendo aqui a retórica deles, fui lá e peguei no site deles qual que é o discurso e estou estudando e ver o que a doutrina traz para nós de resposta, se realmente eles procedem nos argumentos ou não. Então aqui, ó, o argumento que ele trouxe, que fora da caridade não há salvação. O Espiritismo apregou em alta voz a prática da caridade, sem a qual não há salvação. Tem razão em afirmar a importância da caridade. Todavia, os espíritos chegam a relativizar a verdade, como se esta fosse algo de secundário, que não se deveria levar em consideração. Ora, observamos que o ser humano foi feito para aprender a verdade com a sua inteligência e praticar o bem e o amor em seu comportamento. Por isso, não se pode dizer que basta a caridade para a salvação eterna. Em nome da caridade mal entendida ou mal iluminada pela razão e a fé, pode-se cometer autênticas aberrações. A caridade desorientada pode tornar-se mero rótulo que dê aparência legítima ao egoísmo e à exploração do próximo. De resto, a prática da caridade não é apanágio do Espiritismo, pois a Igreja Católica, durante toda a sua história, portanto, já muito antes de Allan Kardec, sempre se empenhou pela sorte dos carentes, tanto de corpo e de alma. Muitos e muitos santos foram e são verdadeiros heróis do serviço ao próximo. Eu digo não só os católicos, mas os evangélicos também, eles têm essa cultura da caridade, mas a caridade no sentido de dar esmola. Agora vamos ver o que a doutrina espírita fala sobre isso. Esse cara, ele fez esse discurso sem estudar a doutrina, ele fez baseado assim apenas em opiniões bem superficiais. Olha aqui o que o livro dos Espíritos fala. Aqui eu estou pegando todas as perguntas e respostas, estou baseando no Pentateuco do Allan Kardec, que é onde a gente baseia o nosso estudo, a nossa doutrina. Ali vem estruturado em perguntas e respostas, e é onde que a gente tira toda a nossa orientação. Aí tem o Pentateuco dos 5 livros, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o quinto eu esqueci, Céu e Inferno. E tem também as obras do Chico Xavier, que são obras estruturais, mas a doutrina básica está nas obras do Allan Kardec. Então, o que o Livro dos Espíritos fala da caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Por que os espíritas falam, fora da caridade não há salvação? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, a caridade que a doutrina espírita prega é ser bom para com todos, fazer o bem sem olhar quem, inclusive para quem já te fez mal. Indulgência para a imperfeição dos outros, não ser tão crítico, não ser severo com o outro. Não fica aquele que Jesus falava, se teus olhos forem bons, quanta luz haverá, se os teus olhos forem maus, quanta trevas haverá. Acho que é assim.
Quanto mal não haverá em ti. Então, é indulgência para as imperfeições do outro, é não olhar para as imperfeições do outro com tanta severidade. E perdão das ofensas. Esse é o sentido da caridade, da doutrina espírita. E é essa caridade que a gente fala, fora da caridade não há salvação. Não é a caridade de dar esmola. Também tem aquela de dar esmola, de ajudar com coisas materiais. Mas é uma caridade que a gente faz para a pessoa do outro. Como a gente trata o outro ser humano. Que a caridade moral, ela é muito mais difícil de ser feita do que a caridade material. É muito mais fácil seguir a Bíblia toda, do início ao fim, do que praticar o amor ao próximo ensinado por Jesus. E dentro do... É porque aqui a gente não usa o termo amor no Espiritismo. O amor a gente usa o sinônimo de caridade. Mas esse amor ao próximo que Jesus falava para a gente ter com todos, aqui na doutrina espírita a gente usa o termo caridade, para ficar uma coisa mais contemporânea nossa, porque o amor, infelizmente, foi muito distorcido, as pessoas confundem com apego, as pessoas confundem com um monte de sentimento que não é amor e não conseguem praticar o amor verdadeiramente. Esse amor incondicional que Jesus pregava, as pessoas confundem muito esse sentimento. Então, trocou a palavra, seria assim, fora do amor fora do amor ao próximo não há salvação, mas é fora da caridade não há salvação. E o sentido literal, está na questão 886 do Livro dos Espíritos, é benevolência para com todos, faça o bem sem olhar quem, inclusive para quem te fez mal, indulgência para as imperfeições do outro, não julgue para não ser julgado, e perdão das ofensas. Esse é o sentido da caridade que a gente procura colocar em prática, a caridade moral. O amor e a caridade são um complemento da lei da justiça. A lei da justiça é a lei trazida por Moisés. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Aqui é relação hierárquica, tá? Não é para ver, não é relação de poder. Por exemplo, um chefe no trabalho é um superior. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos. A gente precisa que as pessoas sejam indulgentes também com as nossas falhas. Essa questão de nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores, deixa eu só deixar claro aqui, às vezes as pessoas são boas para quem está acima delas. Para um chefe, por exemplo, a pessoa é muito boa, mas para um subordinado, aí já trata como gostaria. Então é tratar todos dentro dessa hierarquia de poder que existe, todos, sem fazer o bem, sem olhar quem. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados. A gente está na Terra, a gente é humana, a gente é imperfeito, a gente tem muito defeito, a gente erra bastante, a gente precisa da indulgência dos outros também, de nos compreender quando a gente falha. A maior parte das pessoas não erra por maldade, erra por ignorância do próprio mal que há em si. E a gente não tem que humilhar, massacrar ou marginalizar a pessoa só porque ela erra. Contrariamente ao que se costuma fazer. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. É a coisa mais comum que tem. A pessoa erra, vem o outro ali massacrando, você é culpado. A própria igreja faz isso. Culpa as pessoas, o sentimento de culpa é muito ruim, faz a pessoa se sentir menor, faz a pessoa achar que o erro dela vai defini-la. E não dá a oportunidade da pessoa recomeçar e não repetir os erros. Então, não é para trazer aquele sentimento de culpa quando a pessoa erra, mas ser indulgente e falar assim, ok, você errou, bacana, vai lá, repara o seu erro e segue em frente, não erre mais, não peques mais. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não lhe aumentarmos o infortúnio. A pessoa já está passando por um desafio, a gente tem que ter essa caridade de se colocar no lugar da pessoa e não ser aquele que vai dificultar ainda mais a caminhada dela. Pelo contrário, ser aquele que estende a mão, que dá o auxílio moral e material. Não é só material. No entanto, tanto maior devemos pôr, né? Tanto maior cuidado devemos pôr em não aumentarmos
ou infortúnio pela humilhação, pela pessoa se sentir humilhada de estar recebendo ajuda. Porque às vezes o outro dá por vaidade e a pessoa acaba se sentindo humilhada, menosprezada por estar recebendo ajuda. Então, continuando, o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Então, o homem verdadeiramente bom, ele não olha para o outro e se sente melhor que o outro. Ele estende a mão, ele leva auxílio para ajudar o outro a ter o progresso necessário para que ele chegue no mesmo patamar do que o homem bom. Ele quer que as pessoas o alcancem, ele não quer olhar para as pessoas de cima para baixo. Se for olhar para alguém de cima para baixo, que seja só para ajudá-lo a se levantar. E não para se sentir melhor, mais especial, superior, mais iluminado, mais elevado. Jamais. Essa é a caridade que a doutrina espírita traz. É muito difícil de colocar ela em prática, tá? A Bíblia rejeita, que é a opinião contrária, um outro argumento, porque não ser espírita. Porque a Bíblia rejeita. Para quem é cristão, o texto bíblico tem valor de guia fundamental. Aqui eu vou fazer um parênteses. A Bíblia foi escrita não pelos cristãos, foi escrita pelos romanos, 300 anos depois que Jesus pisou na terra. Jesus mesmo não deixou nenhum texto escrito e muitos dos textos vieram com o olhar de quem escreveu. Vem contada a narrativa. Se a gente pegar os evangelhos históricos, os evangelhos originais, que os católicos não reconhecem como verdadeiros, mas são os registros mais antigos que a gente tem do evangelho aqui na face da terra, que foram descobertos na biblioteca de Nag Hammadi, o evangelho que seria o primeiro evangelho de todos, o evangelho de... esqueci o nome, mas acho que é o de Tomé, não tenho certeza. A Bíblia não vinha contada, narrada naquelas historinhas bonitinhas, vinha com frases, com sentenças, que traziam muito ensinamento nas sentenças. A Bíblia foi escrita dentro do contexto para poder, primeiro, eliminar as outras religiões. O Natal era uma festa pagã, e eles colocaram o nascimento de Cristo dentro da festa pagã para poder acabar com as celebrações de outras religiões. Eles perseguiam as pessoas de outras religiões. Então, o cristianismo só foi criado mesmo 300 anos depois de Cristo por Constantino, no Conselho de Constantino, no Conselho de Nicéia, e que ali adotou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, mas até então eles eram os cristãos verdadeiros, os cristãos primitivos. Não estou falando que os cristãos de hoje não são verdadeiros. Os cristãos primitivos, eles eram perseguidos. Então, assim, a gente pode seguir a Bíblia, mas eu acho a Bíblia ela é muito figurada, tem certas coisas que dá margem a várias interpretações. Ela foi traduzida em várias e várias línguas. O texto original em aramaico, em copta, que é uma língua grega não usada hoje, as línguas antigas sofreram várias alterações. Em uma palavra poderia ter vários significados. E fora que ali eles escolheram os livros que iriam fazer parte do Evangelho canônico, como aqueles que ressaltavam o Jesus, a cultura de então era machista. Você vê que eles tentam diminuir a figura de Madalena, só não conseguiram mais, porque ela deveria ter sido uma figura muito importante para o cristianismo. Tanto é que ela foi a primeira para quem Jesus apareceu quando ele ressuscitou. Mas você vê que o tempo inteiro tentando diminuir a importância dela, e se ela aparece na Bíblia, é porque ela realmente não dava para ser deixada de fora do contexto, porque eles tentam minimizar a importância das mulheres o tempo inteiro, e Jesus pregava que homens e mulheres eram iguais, ele não fazia essa distinção. Então teve muito da cultura judaica da época, da cultura romana sobre a Bíblia. E tem o Velho Testamento também, né? A gente gosta de pegar o exemplo de Jesus, lê a Bíblia, concorda, estuda a Bíblia, a gente procura que os nossos ensinamentos sejam baseados na Bíblia, mas é muito mais fácil seguir a Bíblia, por exemplo, ao pé da letra, do que praticar o amor ao próximo pregado por Jesus. Eu acho que se a gente der conta de fazer só isso, se a gente conseguir perdoar quem nos ofende, se a gente conseguir não julgar as pessoas, não precisa fazer mais nada que está na Bíblia.
porque é o exemplo de Jesus que é o determinante para a Bíblia ter chegado até os dias de hoje e ser considerado um texto tão importante. Então é ver na hora que a mulher adúltera estava indo para ser apedrejada e ele pegou, abaixou, na hora que perguntou o que era para ele fazer, ele não reagiu, ele virou, abaixou, meditou, escreveu na areia e falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E um por um, todo mundo foi saindo. Então, se a gente for capaz de falar assim: eu tenho pecado, eu sou pecador, então eu não vou julgar o outro, eu não vou procurar defeito no outro, eu não vou criticar o outro pelas más ações, eu vou ser indulgente com os erros do outro, então, tentar compreender quais foram as motivações que o levaram a agir daquele jeito, a ter caridade, a ter amor ao próximo. Se a gente conseguir aplicar só isso na nossa vida, já está de bom tamanho. Mas como é muito mais difícil seguir essa lei do amor ensinada por Jesus, então a gente se apega a regras, como se o caminho da espiritualidade fosse um caminho de regras e dogmas, e não um caminho de uma busca interior. Então vamos continuar. O texto bíblico tem valor de guia fundamental. Ora, a Bíblia condena eloquentemente a evocação dos mortos, mas na Bíblia é cheio de profetas que recebiam visões em sonhos, em vozes, que recebiam, que faziam curas, que espantavam demônios, que os apóstolos, o Pentecostes ali, é uma grande manifestação mediúnica. Todos os profetas que recebiam revelações, aquilo ali não está falando com os mortos, recebia revelação de quem? De Deus, ok. Mas Deus, por intermédio de quem? Deus é um homenzinho que fala com a gente? Não, Deus tem seus intermediários, que são os anjos. Os anjos, para nós, são os espíritos elevados, são os espíritos nobres que nos orientam em todos os momentos. É um ser, é uma identidade. Deus está em tudo, Deus é todo. E através dos seus anjos, Deus fala conosco. E quem são os anjos? Para nós, são os espíritos nobres. Só muda a nomenclatura. Mas na Bíblia é cheia de profetas. Cheio de profetas. O Pentecostes em si, a língua de fogo, falar línguas estranhas, isso no Espiritismo é estudado como xenoglossia, que é falar uma língua estranha. É cheio de evento mediúnico, as curas de Jesus. Aquilo ali dá o passe para poder curar os enfermos através das mãos. É recheado de eventos mediúnicos a Bíblia. Cheio, e os profetas eram médiuns. Moisés era médium de Deus. Com os 10 mandamentos, ele trouxe as leis divinas. E o resto, na época, a sociedade ainda era muito guerreira, eles eram muito ignorantes. E ele precisou trazer as leis, ele teve as leis que vieram através de Moisés, que é as leis divinas, as leis de Deus, os 10 mandamentos, e teve as leis de Moisés, que são as leis civis, que não era necessário para trazer ordem para o povo, mas você vê olho por olho, dente por dente. Isso não, Jesus veio refutar essa lei. Por quê? Porque ela não tinha origem divina. As leis divinas, elas são atemporais. Elas têm validade para todo sempre. As leis civis, elas mudam conforme a cultura. E então a gente está pegando aqui Velho Testamento, as leis de Moisés, que ele criou para conseguir colocar ordem na bagunça ali dos judeus da época. Então vamos lá, Levítico, acho que é Levítico, 19:31. Não vos voltareis para os necromantes, nem consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. Pois é, e aí até os dias de hoje, às vezes só porque tem comunicação mediúnica, acho que tudo que os espíritos falam é verdade. Tem muito espírito mentiroso que faz a gente querer acreditar em um monte de besteira, faz a gente se achar melhor do que faz isso para nos atrasar, só para se divertir, para nos prejudicar. Então, realmente, às vezes o pessoal confia muito igual antes os gregos não faziam nada sem antes consultar os oráculos. E aí a pessoa acaba perdendo o livre-arbítrio dela de fazer as próprias decisões. Ela perde muito da iniciativa de exercer a sua vontade de uma maneira adequada para poder evoluir, progredir. Aí os espíritos estavam se tornando muletas, porque não faziam nada sem antes consultar. Os oráculos gregos eram referência. As pitonisas,
Então, foi necessário colocar uma ordem ali para que as pessoas também pudessem exercitar sua vontade através do seu livre-arbítrio. Aquele que recorrer aos necromantes e os adivinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem e o exterminarei do meio de seu povo. Ou seja, não cheguem perto deles. Levítico 20, 27. O homem ou a mulher que entre vós for necromante ou adivinho, médiuns. Aí, como é que ele já reconhece os médiuns? Será morto, será apedrejado, e o seu sangue cairá sobre ele ou ela. Onde que uma lei divina, onde que uma lei de Deus vai trazer uma acusação, uma punição tão severa? Será apedrejado até a morte? Deus é amor, gente. Isso não é divino. Isso é as leis de Moisés para controlar a sociedade. Porque eles eram muito brigões, eles eram muito primitivos. Tanto é que naquela época a lei do talião, olho por olho, dente por dente, era algo aceito, era algo que tinha cunho religioso. Jesus veio e quebrou essa regra, falou, não, amai ao próximo. A lei se resume a uma só, amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Então, Jesus desconsiderou todas as outras leis e colocou essa. E Gandhi, nos dias de hoje, fala olho por olho, e o mundo acabará cego, olho por olho, dente por dente, e o mundo acabará cego. Então, nem tudo que... Já imaginou? Se naquela época ali, na Bíblia também está falando, a mulher que for adúltera será apedrejada. Hoje, se a gente apedrejar uma mulher porque está na Bíblia, nós vamos para a cadeia, porque moralmente nós sabemos que isso é errado. Então, as leis civis, elas vão de acordo com a cultura da época. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou a sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou que ainda invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável a Javé, e é por causa dessas abominações que Javé, teu Deus, desalojará nações em teu favor. Eis que as nações que vais conquistar ouvem oráculos e adivinhos. Está falando dos gregos, que não faziam nada sem antes consultar os oráculos. E era essa cultura que eles queriam cortar. E tinham gregos na época dos judeus. Alguns gregos foram ter com Jesus, está na Bíblia. Aquela época, naquele período, principalmente no período de Jesus, o centro do mundo, onde era a civilização, onde tinha mais progresso, era no Egito, era Constantinopla. E era onde todas as culturas do mundo se encontravam. E lá eles também tinham essa prática de conversar com os mortos, eles tinham essa prática da reencarnação. Eles mumificavam os faraós, então tinha essa prática. E os judeus estavam querendo cortar esse vínculo com os gregos, com os egípcios, mas para colocar um limite neles, para que o povo judeu não fosse tão dependente da consulta com os mortos, que quebra as pernas da pessoa, né? Ela não decide nada por conta própria. Tudo que eu vou fazer, eu vou lá consultar o oráculo. Se o oráculo falar que não, eu não faço. Só que quem está dando a resposta para o oráculo é um espírito. E às vezes o espírito não está bem intencionado, ou não conhece o caminho da pessoa. E aí eles não olhavam para dentro, eles não se encontravam. A proibição se deve não à suposição de que os mortos sejam incomodados pelos vivos, mas ao fato de que não há receita que garanta a comunicação entre vivos e mortos. A necromancia é superstição. A oração que os cristãos dirigem aos santos não se baseia em fórmulas ou receitas mágicas, mas unicamente na convicção de que Deus quer conservar a comunhão entre os membros do corpo místico de Cristo. Então, Deus só quer proteger os santos da Igreja Católica. É a única religião que está certa. Só quer conservar a comunhão, ele só quer estar em comunhão com os católicos, pelo corpo místico de Cristo. E por isto, ele faz que os justos no céu tomem conhecimento das preces despretensiosas que lhes dirigimos na terra e, em consequência, intercedam por nós. Joana d'Arc, ela foi médium, levou
a França a ganhar inúmeras batalhas. Ela foi uma médium muito, muito forte. A história dela, quem quiser saber, é só pesquisar. Tem inúmeros locais que pode pesquisar. Não é porque não existia. Às vezes, quantas pessoas na Bíblia não tiveram visões? Daniel teve visões, ele recebia as mensagens em sonho, e vários outros profetas, Elias, enfim, a comunicação existe e está registrada em vários lugares da história, inclusive na Bíblia. Quanto ao caso de Saul, que evocou Samuel mediante a pitonisa de Endor, pitonisas eram dos gregos, e foi atendido, não é paradigma, pois diz a própria Bíblia que Saul foi condenado por causa disso, mas ele consultou a pitonisa. Deus permitiu que Saul recebesse de Samuel, naquele momento, a advertência de que estava no fim da sua vida terrestre e no dia seguinte iria morrer. Como é que ele saberia disso? Foi por causa da importância solene daquela hora que Deus permitiu a resposta de Samuel. Ela não foi provocada pela arte da adivinha, essa apenas forneceu a ocasião ou as circunstâncias da manifestação de Samuel. Então aqui eu vou pegar aqui, tá? Chico Xavier. Eu vou pegar o Chico como referência porque ele era assim, ninguém pode abrir a boca para falar um A dele. Ele era um espírito extremo, muito mais iluminado do que a maior parte de nós. Se ele fosse católico, ele com certeza seria um santo e dos mais elevados, da estirpe de São Francisco. Mas ele veio para trazer a doutrina espírita. Mas ele, anos antes, previu, falou assim, eu vou morrer no dia que todo mundo vai estar muito feliz. Eu não quero que as pessoas fiquem tristes com a minha morte. E, de feito, ele morreu no dia que o Brasil foi tetracampeão. Estava todo mundo comemorando e ele desencarnou. Como é que ele saberia? Foi disso. Como é que existem várias manifestações que vêm através dos sonhos? Como é que a gente recebe sonhos premonitórios? Como é que a nossa intuição funciona? Tudo isso são sugestões. Não é a parapsicologia, não é metapsíquica. Eu vou entrar isso lá na frente. Como eu sou leiga, eu tive que estudar tudo, tá? E aí, para quem já está mais adiantado, talvez não goste tanto, mas eu procurei esgotar tudo que eu sabia do assunto. Agora, quem escreveu essa opinião contrária, esse discurso todo, foi Dom Estevão Bittencourt, ASB, tá nesse endereço aqui. Eu respeito a opinião dele, mas eu procurei ouvir o discurso dele e procurar trazer os meus argumentos para ver se a opinião dele procedia ou não. E esse espaço é meu, me dá licença, eu faço o que eu quiser. E aí, o que traz aqui? Todas as proibições da comunicação com os mortos na Bíblia estão no Velho Testamento, porque Jesus apareceu em espírito para os apóstolos e ficou 40 dias com eles, desde a sua da ressurreição até o dia de Pentecostes. Então, ali mesmo, Jesus já estava quebrando essa lei que era proibido falar com os mortos. Ele quebrou a lei. Todas as proibições da comunicação com os mortos na Bíblia estão no Velho Testamento. Segundo Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, a proibição do intercâmbio com os mortos se justifica para afastar a mente humana de cogitações prematuras com a vida após a morte. Para a pessoa não ficar muito dependente, ou então também não ficar esperando a morte chegar e falar que o reino do céu vai ser melhor. O importante era viver a melhor vida possível enquanto estivesse vivo, para colher os frutos após a morte. Mas Jesus suavizou a lei da justiça, a inflexível lei do talião, assim como suavizou essa lei, vindo ao encontro dos seus discípulos e espíritos. Então, quando Jesus ressuscitou, ele quebrou todas essas leis do Velho Testamento, porque ele, morto em carne, estava falando com os vivos. E aí vai falar que os discípulos estavam errados, então, por estarem falando com Jesus, para ser uma lei, a lei tem que ser universal, tem que se aplicar a todos os casos. E nesse caso, se houver uma exceção, já não é mais uma lei. Nesse caso, Jesus veio e quebrou fez essa exceção. Ele veio em espírito morto, ressuscitou e conversou com os vivos. E ele quebrou todas essas leis que estão no Velho Testamento. E nenhum discípulo foi apedrejado por conta disso. Vamos continuar.
Os intelectuais vinculados, voltando aqui para o livro, os intelectuais vinculados ao ateísmo prático desprezam até agora, já falei dos ateus lá no começo, enquanto os cientistas que a experimentam se recolhem quase todos aos palanques da metapsíquica, observando-a com reserva. Então vamos ver quem é metapsíquica. Gente, eu sou leiga, tá? Isso aqui eu estou estudando desde o início. A ciência oficial não admitiu de pronto as verdades reveladas pelos espíritos nas mesas girantes, nas mesas dançantes. E aí, muita gente intelectual na época foi lá para desmascarar, para falar que era uma fraude, e como eles não conseguiram desmascarar, não tinha explicação lógica para as mesas estarem se comunicando, né, estarem batendo, estarem levitando, correndo, saltando, não tinha uma força humana ali, formaram-se inúmeras associações, sociedades e comissões de pessoas intelectuais, inclusive prêmio Nobel, médicos, escritores, políticos, cientistas. Não são pessoas tolas e crédulas. Isso daqui eu expliquei na primeira parte desse capítulo do livro, no primeiro vídeo na introdução para André Luiz. Então, formaram-se inúmeras associações, sociedades e comissões com o ideal de desmascará-las. Porém, quanto mais se estudava, mais aumentava o número de adeptos. Eles não conseguiam explicar, ué. Muitos homens de ciência se convenceram a respeito da autenticidade dos fenômenos das mesas dançantes. Entre eles, o fisiologista francês Charles Richer, era médico, fisiologista. Em conjunto com o Dr. Gelley e o professor Friedrich Myers, Richer fundou o Instituto Metapsíquico Internacional em Paris, sendo designado como presidente da entidade. A metapsíquica trata do estudo dos fenômenos psíquicos anormais, como a telepatia, a clarividência, a dupla visão, materializações, etc. Em 1922, Charles Richer apresentou à Academia de Ciências o Tratado de Metapsíquica. Que naquela época essas coisas aqui, a telepatia, a clarividência, começou a ter muito fenômeno mediúnico. Os espíritos queriam se manifestar, eles queriam despertar o interesse nas pessoas. E não tinha explicação científica para isso. Aí o Richer estava procurando uma explicação científica para isso, e o Richer escreveu esse livro, Tratado de Metapsíquica. Quem tiver interesse pode pesquisar no Google, que eu achei ele em PDF aqui. Para saber do que se trata, né? Allan Kardec, desde 1855, estudou diversos médiums e pôde avaliar as diferentes modalidades e características das faculdades mediúnicas. Tinha médium de psicografia, que escreve, tinha médium de psicofonia, daqueles que incorporam e falam, tinha... eu não vou saber falar todos aqui, não. Eu sei que Chico Xavier tinha todas as mediunidades. Jesus tinha todas as mediunidades. Tinha médico de cura, tinha médico... médium, não é médico, desculpa. Mas vamos lá. Ele pôde avaliar as diferentes modalidades e características das faculdades mediúnicas. Em O Livro dos Médiuns, Kardec buscou classificar os médiuns e as faculdades sob diferentes critérios, escolhendo termos e conceituando cada modalidade. Então, ele começou a separar e classificar. A onda de fenômenos psíquicos inabituais, porém, se manifestou também em outros países, e mesmo após a morte de Kardec. Naquele período, os espíritos estavam se manifestando aos borbotões porque eles queriam chamar a atenção para o evento mediúnico, eles queriam que trouxesse aqui a doutrina espírita. Outros médiuns foram pesquisados e diferentes pesquisadores estudaram os fenômenos mediúnicos e psíquicos no final do século XIX e no século XX, usando metodologias e abordagens diversas. No vídeo 1 desse capítulo, eu trouxe aqui uma pesquisa de uma pesquisadora que ela foi fazer o doutorado dela lá na Alemanha e ela pesquisou o cérebro de um médium e as áreas do cérebro que estavam ativas no período de transe mediúnico não eram as áreas da imaginação, eram as áreas daquela vivência real. Então, vários estudos foram feitos, vários. As pessoas estavam tentando entender racionalmente o que estava acontecendo.
Como resultado, outras classificações dos fenômenos foram elaboradas, segundo os critérios de cada ciência, com denominações diferentes total ou parcialmente daquelas do espiritismo. Com a divulgação dessas pesquisas, inclusive no Brasil, o uso dos termos e conceitos dessa ciência se misturou àqueles próprios do espiritismo. Metapsíquica, definida pelo criador Charles Roberto Richer, esse carinha aqui, professor da Sorbonne, professor universitário e cientista, a ciência que tem por objeto o estudo da produção de fenômenos mecânicos, físicos ou psicológicos, telepatia, mental, devido às forças que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos latentes na inteligência humana, poderes da mente. A metapsíquica ou metapsiquismo indica, segundo a interpretação da psicologia, um corpo de doutrinas sem base no método científico, essa informação é importante, que se funda na aceitação da realidade dos espíritos, fenômenos espiritistas e criptestesia. Criptestesia é você saber uma informação que não tem como você saber do futuro, é você ter um sonho premonitório, é você saber de um acontecimento que aconteceu em outro lugar. Metapsíquica, do grego meta, além, mais psique, que é igual a alma, então, além da alma, ciência estabelecida e estruturada por Charles Richer, destinada a estudar os fenômenos que transcendiam a psicologia, que é o estudo do comportamento humano, e que fugiam ao domínio físico da ciência dita materialista. Isso no auge do materialismo, né? Sobre este assunto, seu autor escreveu um tratado que, até a 15ª edição, sofreu várias modificações. Inicialmente, o Richer, de cunho materialista, admitia que todo fenômeno procedia do poder psíquico do sujeito, do poder da mente da pessoa. Ele não admitia a existência de uma força superior por trás dos fenômenos de levitação, de mover objeto, de saber de fatos que a pessoa não estava no presente, saber ter conhecimento de eventos futuros. Então, inicialmente, a primeira versão dele era muito materialista. E ele admitia que todo fenômeno procedia do poder da mente do sujeito. Ou seja, daquele que tinha essa capacidade. Assim, classificou os fenômenos ditos metapsíquicos em 2 grupos. Os fenômenos objetivos, onde a ação se fazia sentir sobre objetos, como levitação e transporte. E subjetivos, os que não atuavam nos ditos objetos, como telepatia, desprendimento e outros. A metapsíquica objetiva trata de fenômenos materiais que a mecânica conhecida não explica. É uma realidade tangível e acessível aos nossos sentidos. Então, os nossos sentidos, eles não explicam, por exemplo, mover um objeto à distância, uma levitação. Como é que exercia uma força mecânica, uma força física sobre um corpo sem ter um agente causal ali que fizesse isso. Divide-se em telecinesia, que é uma ação mecânica sem atuação e sem contato sobre objetos, mover objeto à distância. Ou pessoas, reps, levitação, movimentação de mesas, escrita direta. Escrita direta é quando a caneta era amarrada numa cestinha e tinha uma prancheta lá e a caneta escrevia sozinha. Transporte de objeto, casas assombradas, que as portas batiam, que o teto caía, que acontecia coisas inexplicáveis. Tudo relacionado a objetos. E ectoplasmia, que é a formação de objetos diversos, que parecem sair do corpo humano, tomam aparência material e são tangíveis. Tangível é palpável. Materializações de objetos e seres com aparência do que já viveram na Terra. Então, materializa ali alguém parecido com alguém que já morreu. Já a metapsíquica subjetiva trata de fenômenos mentais, sensibilidades ocultas e percepções desconhecidas, como telepatia, clarividência, clareaudiência, que é ouvir, xenoglossia, que é falar a língua que a pessoa não conhece, escrita automática, que é psicografia, etc. Nela temos a criptestesia, que é a sensibilidade a fenômenos cuja natureza ainda não se conhece.
A sobrevivência da consciência dos mortos não é senão uma hipótese nesse tratado de metapsíquica. Ele sabia que existia uma força além que fazia esses objetos, que dava causa a esses efeitos, mas a existência dos mortos era só uma hipótese dentre várias outras. Posteriormente, quando Richer, estudando os fenômenos ditos espíricos, reformulou seu ponto de vista, ele começou materialista, reformulou seu ponto de vista e passou a admitir os mediúnicos, a interferência dos espíritos nesses fatos, preocupando-se sobremodo com os ectoplasmáticos, que é a materialização. Numa conferência de despedida da cátedra da Universidade de Sorbonne, ele se declarou simpatizante da doutrina espírita, ou seja, o cara que mais estava estudando isso saiu de materialista para espírita. E o que foi o suficiente para que seus seguidores laicos é sem religião, abominasse seu trabalho e, sob influência da escola metapsiquista alemã, propusessem a substituição da metapsíquica, para eles comprometida com uma doutrina religiosa, pela parapsicologia. Para o melhor conhecimento do assunto, recomenda-se a leitura do Traité de Métapsyché, ou Tratado de Metapsíquica, aquele livro que eu falei lá no começo. Acho que é assim que fala, Traité de Métapsyché. Foi muito a propósito que Charles Richer deu por iniciado com William Crookes, em 1872, o período científico da metapsíquica, hoje para a psicologia. Então, a metapsíquica ela não tinha cunho científico, ela não validava as hipóteses. A parapsicologia, por sua vez, ela parte no padrão estruturado da pesquisa científica, que é ter hipóteses, validá-las ou refutá-las. Tem um método científico por trás. A parapsicologia é a ciência que estuda eventos da natureza psíquica que aparentemente podem parecer sobrenaturais, embora conectados à vivência do homem. Essa parte de estudar o que é metapsíquica e parapsicologia é fundamental para a gente entender o resto do capítulo. Você vê que o Frey, que eu falei a opinião contrária, a primeira defesa dele é que os eventos mediúnicos poderiam ser explicados pela parapsicologia. Vamos lá. A parapsicologia é a ciência que estuda eventos de natureza psíquica que aparentemente podem parecer sobrenaturais, embora conectados à vivência do homem. Para os estudiosos dessa vertente do conhecimento, as causas desses fenômenos circundados de mistério podem ser perfeitamente naturais. E são! A gente que ainda não está desvendando as leis. O espiritismo trazido por Kardec traz a consciência que esses eventos são naturais. Só não são materiais, mas fazem parte das leis naturais de Deus. É igual à gravidade. A gravidade não é algo material, mas ela nos prende à Terra. A gente vê a causa, mas toda causa tem um efeito. No sentido etimológico, a parapsicologia tem o sentido de estudo do que está à margem do psiquismo, à margem da mente. Esta ciência procura demonstrar que os universos objetivo e subjetivo não estão tão distantes um do outro, como vários cientistas e materialistas tentam nos convencer. Pelo contrário, estas esferas interagem entre si e formam todos, eventos de um e de outro lado, se entrelaçando, embora a ciência tradicional insista em considerá-los anormais. Tudo que tem evento subjetivo é considerado anormal. Só os objetivos que têm uma causa direta, conhecida e que são considerados normais. Uma vez que não se consegue explicá-lo por meio dos padrões convencionais. Antigamente, tudo que cai, até Isaac Newton pegar e falar assim, tudo cai, o ato de cair não era considerado anormal porque todo mundo caía, né? Mas era algo extraordinário. Essa descoberta foi algo extraordinário, ele ter a consciência que tudo caía, porque até então as pessoas faziam isso, mas era no piloto automático. Ninguém questionava que todas as coisas caem, até ele descobrir que tinha uma força que jogava tudo para baixo. Alguns desses fenômenos são a psicocinese, que é o poder de mover algo à distância, e os indícios que apontam para a vida depois da morte, como as experiências de quase morte, que muita gente experimenta, e a reencarnação. Os fatos supostamente extraordinários estudados pelos parapsicólogos perdem-se na origem dos tempos, como o próprio homem. Babilônios, persas, etruscos, entre outros, exercitavam já a adivinhação e se comunicavam com espíritos que já haviam partido. Olha por que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos no Velho Testamento. Todos esses povos já praticavam a comunicação com os espíritos.
São raros, porém, os traços concretos que comprovem essa prática. Na Bíblia também aparecem várias referências a esses eventos, como os prodígios produzidos pelos sacerdotes do faraó egípcio no confronto com Moisés e Araão, os sonhos premonitórios de José, dentre outras aparentes maravilhas, como os vários milagres que palpitam aqui e ali no Antigo e no Novo Testamento. Na Antiga Grécia, tem um trecho lá em Pentecostes que os discípulos eles foram presos, porque eles estavam pregando no templo, aí os fariseus mandaram prender eles na cadeia, aí apareceu um anjo à noite e soltou eles da cadeia, e eles voltaram a pregar na praça, e aí os fariseus mandaram buscar os prisioneiros que estavam na cadeia, aí chegando lá deram notícia de que os prisioneiros não estavam dentro da cela e que os guardas continuavam dentro na porta, eles não sabem como é que eles tinham saído. Isso está em Pentecostes, Novo Testamento. Na Antiga Grécia, a própria literatura dá conta da existência de vários fenômenos aparentemente sem explicação. Na Odisseia, Homero retrata Ulisses buscando a orientação dos mortos e recorrendo às sugestões de uma feiticeira, Circe. Heródoto, o grande historiador, descreve como um grande sábio grego pede que consultem a sombra de sua mulher morta, por ele mesmo assassinada. É frequente também se ouvir dos filósofos da Grécia Antiga referências ao daimon, deuses de hierarquia inferior, expressão traduzida como demônio, que constantemente aconselha Sócrates. Falei dele no capítulo 1, Mediunidade, desse livro, Mecanismos da Mediunidade. Ao longo da história, portanto, multiplicam-se os relatos sobre fenômenos misteriosos no seio de culturas as mais distintas. Atualmente, esses fatos são estudados cientificamente pela parapsicologia, embora suas conclusões ainda sejam insuficientes. Alguns estudiosos parecem ter alcançado um patamar além do qual pretendem seguir com o auxílio de pesquisas mais profundas, as quais talvez dependam de uma ampliação significativa dos avanços científicos conquistados até hoje. A tecnologia existente não dá para prosseguir com os estudos. Outros defendem que, com as conquistas já realizadas, como as noções sobre percepção e memória, já se pode elucidar uma boa parcela dos acontecimentos estudados pela parapsicologia, influências psíquicas sobre o ambiente com o uso de percepções extrasensoriais. Exemplo dessas faculdades, telepatia, clarividência, precognição, entre outros. E aí acontecem esses fatos de mover objetos à distância, de telepatia, da pessoa prever o futuro, e aí aquelas pessoas os céticos, né, eles não querem acreditar, como não tem uma explicação científica, racional, até onde eles entendem para isso, então eles vão lá e debocham e ridicularizam, falam que não existe. Mas esse negócio de casa fantasma, por exemplo, tinha um canal na TV a cabo, tem muito tempo que eu não assisto televisão, mas tinha um canal na TV a cabo que tinha o programa, era Casas Mal Assombradas, e eles iam lá e filmavam e davam notícia para saber se o negócio era verdadeiro, e tinha muita casa mal assombrada mesmo, eles não tinham explicação para aquilo, registrado com câmeras. Parapsicologia é um termo formado a partir da junção de duas palavras gregas, para, que significa ao lado de, e psique, alma. Interessa-se, pois, por fenômenos paranormais, isto é, que ocorrem ao lado dos normais. O que é normal é só uma questão de ponto de vista, né? E não são, por isso, abarcados pela psicologia. Como eles acontecem à margem do que é normal, não são abraçados pela psicologia, não podem ser estudados pela psicologia. Como é que a psicologia vai estudar, por exemplo, mover objeto à distância? Como é que a mente tem esse poder de mover um objeto à distância? De levitar. Tem um santo da Igreja Católica, São José de Cupertino, aqui rebatendo o crítico da igreja, ele levitava no ar, ele flutuava. E na época da Inquisição. Como é que explica a levitação de São José de Cupertino? A parapsicologia é a ciência que tem por objeto a constatação e análise dos fenômenos à primeira vista inexplicáveis, mas possivelmente resultado de faculdades humanas. Isto é, o parapsicólogo é um pesquisador, aí já é pesquisa científica mesmo, tem até curso superior de parapsicologia, quem possa interessar. Ele é um pesquisador que analisa ocorrências misteriosas e sem uma explicação plausível à primeira vista, mas que provavelmente a correta análise ou confirmará ou não,
são frutos de faculdades humanas, poderes da mente. O padre Oscar Quevedo, no entanto, acrescenta: pode ser que depois das investigações se comprove que tal determinado fenômeno supere as forças humanas. É então sobre-humano. Por sobre-humano, entenda-se aqui a ação de Deus, sobretudo por meio dos milagres, muito valorizados por Quevedo. Os milagres de Jesus, como é que ele multiplicou os pães e o peixe. Dentro da imensidão do assunto, cabe-nos ainda frisar 2 tópicos práticos. O primeiro, a parapsicologia deve contar com o apoio de outras áreas do saber, sobretudo da psicologia, da medicina, da teologia e da mágica. Afinal, o primeiro ponto a ser considerado no estudo de um fato misterioso é o do truque, que é o ilusionismo, especialmente se ocorrer com hora marcada, dado ser o fenômeno parapsicológico humanamente incontrolável. Então tem que considerar muito truque, sim. E muita gente se aproveita da boa-fé das pessoas. Mas os próprios cientistas são os primeiros a querer desmascarar. A própria doutrina espírita é a primeira a querer desmascarar esses charlatões. E todos os milagres que aconteceram na Bíblia, a parapsicologia procura explicar. A possessão diabólica é, dentro dos limites exigidos, aceitas pela igreja. Jesus expulsou um monte de demônio. O que é a possessão diabólica, gente? Obsessão, incorporação de espíritos no corpo encarnado, que é médium. Aí é um espírito sem luz, é um espírito que traz muito transtorno. Na Bíblia é marcado de testemunhos que eles expulsaram os espíritos, o inimigo. A possessão é incorporação, é mediunidade. É um espírito sem luz, não é o diabo, o homenzinho lá de baixo. São os seres que estão perdidos na erraticidade. Campo da psicologia que investiga aqui. Vamos lá, continuando a parapsicologia, o que é? É o campo da psicologia, são 3 parapsicologia. Tem a espírita, tem a católica e tem a científica. São 3 vertentes da parapsicologia. Então, aqui uma outra vertente. Campo da psicologia que investiga todos os fenômenos que não podem ser aparentemente explicados em termos de princípios ou leis científicas. A parapsicologia tem por objeto a constatação e análise de fenômenos à primeira vista misteriosos que apresentam, porém, a possibilidade de ser estudado resultado das faculdades humanas. Ou seja, tudo que acontece é poder da mente, a gente que usa pouco a nossa mente. Fundamenta-se, como acontece nas outras ciências, na experiência e na observação, sendo rigorosa na sua argumentação. Acaba que é através da mente, né? Jesus falava que Pedro só não andou sobre as águas porque ele não tinha fé suficiente. Ele não acreditava o suficiente. É o poder da mente. Mas existe uma força por trás, né? Por exemplo, às vezes o espírito, São José de Cupertino, levitava. Mas muita da comunicação acontece por intermédio dos espíritos. A aparente inexplicabilidade que seus fenômenos assumem é devido ao seu caráter de estranheza que os coloca longe do nosso juízo habitual. Contudo, a parapsicologia também não afirma que de fato são resultado de faculdades humanas. Ela não consegue afirmar. Elas são resultantes de faculdades não sensoriais. Não faz parte dos nossos 5 sentidos. O parapsicólogo não cura doenças e muito menos resolve, por exemplo, desgostos de amor. As doenças do psiquismo devem ser curadas pelo psiquiatra ou pelo psicólogo. Mas se a pessoa apresenta um fenômeno parapsicológico, como, por exemplo, a que está constantemente a adivinhar coisas, a que tem visões, deve ser estudada e curada com a ajuda do parapsicólogo, mas sem mãos mágicas nem rezas. Essas não fazem parte do domínio da parapsicologia. Nós, médiuns, que ouvimos vozes na nossa cabeça, que temos estou me incluindo, mas eu não tenho essas faculdades não, tá? Que enxergam, o melhor tratamento é o conhecimento, é se aprofundar nas questões mediúnicas, é fazer reforma íntima para poder atrair para perto de si espíritos mais elevados, e é aprender, e ter disciplina,
e fazer bom uso desse dom para ajudar a si mesmo e aos outros. Mas a parapsicologia científica, ela não considera nem mágicas nem rezas. Essas não fazem parte do domínio da parapsicologia. A percepção extrasensorial é uma designação introduzida pelo parapsicólogo americano Joseph Banks Heine. Consiste no meio de informação e de conhecimento não fundado nos 5 sentidos. É a percepção extrasensorial de pessoas, objetos ou acontecimentos sem ser através dos conhecidos receptores sensoriais. Por exemplo, a intuição, ela é uma percepção extrasensorial. E a grande maioria de nós tem uma intuição bem desenvolvida. O alvo da percepção extrasensorial é todo o sistema físico para qual os agentes da PSI, pessoa, sistema, pessoa ou animal que tenta modificar de forma paranormal as regras de um outro sistema, pessoa ou animal, é aquele que entra no sistema do outro, que entra no raio de ação do outro, no raio físico. Tentam dirigir as suas capacidades paranormais e que os parapsicólogos procuram entender e medir nos seus experimentos desse tipo de percepção. Seriam os mutantes do X-Men. Não tão exagerado, mas a arte ali são muitas coisas extrasensoriais. São inúmeros os fenômenos estudados pela parapsicologia. Contudo, descreve-se aqui alguns que se destacam devido aos múltiplos casos reportados. O fenômeno paranormal da telepatia implica uma comunicação de mente para mente, sem a interferência de qualquer troca de informações ou de energia física. Quantas vezes isso acontece o tempo inteiro comigo, não sei se acontece com vocês. Eu abro a boca para falar uma frase, a pessoa que está do meu lado fala a mesma frase no mesmo ritmo que eu. A gente brinca, é transmimento de pensação. A pessoa fala a mesma coisa que a gente está falando, é telepatia. É porque a gente acha, vai tudo no piloto automático, mas quando a gente começa a questionar as coisas que nos acontecem, como pode? Não é uma palavra, é a mesma frase. Pode-se dizer que é o conhecimento paranormal que uma pessoa tem do pensamento, imaginação, sentimentos ou desejos de uma outra pessoa. A clarividência explica-se pela capacidade de conhecer objetos e eventos específicos por outros meios que não dos sentidos, quando a pessoa consegue enxergar a distância. É o poder hipotético de ver sem o uso dos olhos, além da possibilidade da apreensão normal. Por outras palavras, é o conhecimento de uma informação obtida no meio ambiente sem o envolvimento de uma outra mente por parte do sujeito. Quando a pessoa enxerga a distância, ela toma conhecimento de algo que está fora do campo de visão dela. A tradicional premonição, para os Dalai Lama, é escolhido o Dalai Lama para saber se é a reencarnação dele, porque ele escolhe os objetos que foram do Dalai Lama anterior. Como é que ele vai saber quais todos aqueles objetos foram de propriedade do espírito que eles acham que reencarnaram? Depois vocês pesquisam o teste para saber se o Dalai Lama foi a reencarnação de um outro mestre no passado. Uma tradicional premonição traduz-se na obtenção de informações sobre eventos futuros, muito comum também, em que a informação não foi obtida através de meios normais. É uma sensação informal que anuncia um acontecimento imprevisível. A psicocinese é a capacidade de influenciar objetos inanimados por meio da manipulação mental direta, ou seja, mover objetos. Psicocinese. O fenômeno paranormal aporte descreve os acontecimentos em que objetos ou seres vivos entram e saem em recintos fechados, como no caso que os apóstolos saíram da cela lá em Pentecostes. Acho que é Pentecostes 3. Tem uma parte lá que eles saíram da cela e foram pregar na praça pública. Foi um anjo lá e tirou eles da cela. Na levitação, ocorre o levantamento de um corpo e sua suspensão no ar, através de uma energia somática exteriorizada do corpo de uma pessoa, com capacidade paranormal suscetível de agir sobre a matéria. É o São José de Cupertino, que levitava no ar. Na psicografia, em termos parapsicológicos, o dotado escreve ou pinta através de movimentos involuntários e sem consciência do sucedido.
é uma escrita diretamente proveniente do inconsciente. Por vezes, contém informações de origem paranormal, embora na maior parte dos casos, tal não se verifique. Volto a explicar como é que Chico Xavier sabia desse monte de coisa. Eu estou já no segundo vídeo para explicar um parágrafo de um livro que ele escreveu. A parapsicologia dedica-se também ao estudo do espiritismo, que é a crença na possibilidade da comunicação com os mortos. É uma corrente filosófica ou metafísica de que todos os seres vivos possuem uma qualidade organizadora imaterial. Dos transes que os médiuns executam, são pessoas que afirmam serem controladas por um espírito incorpóreo durante um transe que funciona como estado hipnótico. Incorporação, o espírito vem e toma conta da consciência. Aí, às vezes, o médium fica consciente, às vezes não, às vezes ele não vê nada. E das profecias. Quem não lembra dos profetas na Bíblia? Absolutas certezas por serem consideradas inspiradas por Deus. Um verdadeiro milagre que exclui com absoluta certeza todo o erro. Por último, destaca-se ainda as famosas experiências de déjà vu e jamais vu. A primeira designa uma expressão francesa, e eu já vi isto, eu já estive aqui. Apesar de ser um fenômeno muito frequente, é apenas uma mera experiência psicológica, sendo explicada com base na memória do inconsciente. Essa memória pode referir-se a antigas impressões, a uma coisa que imaginou ou sonhou, a coisas parecidas, a uma falsa lembrança, e por último, a um distúrbio psíquico, a uma doença mental. A segunda expressão francesa traduz-se em eu nunca vi isso, essa expressão eu não conhecia. Eu nunca estive aqui. E descreve um sentir totalmente estranho de um ambiente que é familiar. A pessoa vai num ambiente que ela está acostumada, que é familiar, e ela tem a sensação que ela nunca esteve lá. Ao contrário do déjà vu, é um fenômeno muito raro. A parapsicologia é a ciência que vai estudar primeiramente a fenomenologia paranormal, tão desconhecida, e começa a desvendar o que verdadeiramente se esconde por trás dos fenômenos paranormais, ainda tão assustadores para a maioria dos seres humanos. Dentre as 3 escolas de parapsicologia existentes no Brasil, a escola católica, a escola espírita e a escola científica e independente, é essa última que vai estudar a fenomenologia paranormal independente de crenças, filosofias e religiões, e constatar que os fenômenos paranormal não são de origem sobrenatural, produzido por demônios, maus espíritos, almas penadas, encostos ou obsessores, como se pensava. É a mente humana que, em estado de perturbação e de extrema insegurança, produz os fenômenos paranormais negativos e assustadores que se manifestam de forma espontânea. Como é que a pessoa consegue ler o futuro? Diante de tal constatação, uma nova e inevitável pergunta surge na mente dos estudiosos do assunto. Ela vê o passado, até que tudo bem, pode ser uma lembrança consciente, mas como é que ela pode saber do futuro, se não aconteceu ainda? Diante de tal constatação, uma nova e inevitável pergunta surge na mente dos estudiosos do assunto. Essa mesma mente, em estado de paz, segurança e tranquilidade, não poderia produzir também fenômenos naturais, paranormais positivos? É claro que sim, foi o que Jesus fez, curando as pessoas, os milagres, os apóstolos. A resposta afirmativa a tal pergunta desencadeia um infindável estudo. Agora, não só dos fenômenos paranormais que ocorrem espontaneamente, mas passa a estudar o ser humano em sua abrangência maior, como filho do universo, nele inserido e interagindo, influenciando e sendo influenciado pelo todo, e corresponsável pelo meio em que vive. Se a gente é capaz de influenciar negativamente ou positivamente o meio que a gente é corresponsável por tudo que nos acontece. É a lei da atração também. Portanto, sendo a fenomenologia paranormal um potencial natural do ser humano, os estudos voltaram-se para o próprio homem, até então desconhecido de si mesmo. A parapsicologia estuda a mente de forma ampla. Essa consciência busca o entendimento e compreensão do porquê cada ser humano reage de determinada forma diante das situações do cotidiano. Dessa forma, a parapsicologia tem como objetivo a busca dos motivos pela qual ocorrem as desarmonias e desequilíbrios no ser humano, para que esse possa, através de uma mudança de atitudes mentais, a mente domina tudo, mente sã, corpo são, ter a compreensão e chegar ao equilíbrio do corpo e da mente. A parapsicologia clínica é uma área que estuda fenômenos parapsicológicos, mas visando levar ao indivíduo
a cura de algumas doenças a partir da reprogramação mental. Ela acredita que as doenças são um reflexo dos nossos sentimentos e diz que tudo aquilo que se manifesta no físico tem uma origem mental ou psicológica. Quem nunca viu que o câncer, a origem do câncer é a mágoa? Portanto, é possível curar os males do corpo se descobrirmos quais gatilhos mentais estão causando os problemas. E aí entra a homeopatia, aí entra os florais de Bach. Os florais é muito baseado nesse princípio, que as doenças emocionais, a nossa mente e os nossos sentimentos e emoções em desequilíbrio levam às doenças no corpo físico, que o estado normal da pessoa é o estado de saúde. A ausência de saúde remonta a algum desequilíbrio que a pessoa tem no campo mental, emocional, sentimental. Mas que nós, como seres humanos perfeitos, o nosso estado normal é o estado de saúde perfeita. Para isso, a parapsicologia clínica usa de técnicas como hipnose, relaxamento profundo e acesso a lembranças e memórias traumáticas por meio de regressão. Por meio das técnicas, especialmente de hipnose, reprogramação mental, regressão de memória e mediunidade, os profissionais que realizam a técnica supostamente conseguem descobrir quais são as causas das doenças físicas. O nome disso é somatização. Agora, você deve estar se perguntando quais emoções podem desencadear as doenças mais comuns, certo? Abaixo separamos uma lista com algumas das principais doenças e suas causas emocionais, segundo a parapsicologia clínica. Ansiedade significa que a pessoa tem pouca confiança. Gordura, necessidade de se sentir protegido. Pressão alta, problemas emocionais não resolvidos. Pressão baixa, pouco amor recebido na infância. Câncer, mágoa profunda. Insônia, culpa e medo. Dor de cabeça, baixa autoestima. Resfriados, confusão mental. Asma, choro ou tristeza reprimida. Acne, falta de aceitação de si mesmo. Colesterol, receio de aceitar a felicidade. Tumores, alimentação de mágoas. Isso tudo a gente consegue tratar eles com os florais também. Eu sou terapeuta floral e para cada emoção doente a gente tem um floral. Agora vamos lá. Esse daqui eu só li 2 parágrafos, gente. Agora vai ser mais rápido. Os intelectuais vinculados ao ateísmo prático desprezam-no até agora, enquanto os cientistas que a experimentam se recolhem quase todos aos palanques da metapsíquica, observando-a como reserva. Viu? Por que eu tive que entrar na metapsíquica? Por que eles usam a metapsíquica e a parapsicologia como justificativa para todos esses eventos inexplicáveis? Junto deles, porém, os espíritas sustentam-lhe a bandeira com trabalho e revelação, conscientes de sua presença e significado perante a vida. Taxados muitas vezes de fanáticos, prosseguem eles a feição de pioneiros, desbravando, sofrendo, ajudando e construindo, atentos aos princípios enfeixados por Allan Kardec em sua codificação basilar. Alguém disse que os espíritos pretenderam misturar no espiritismo ciência e religião, o que resultou em um grande prejuízo para sua parte científica. É porque o espiritismo prega a fé raciocinada, a gente não tem que acreditar em algo só porque as pessoas falaram que a gente tem que acreditar, porque para tudo existe uma explicação, mas às vezes a explicação não está no mundo visível aos nossos olhos. E acentuou que um historiador, ao analisar as ordenações de Carlos Magno, não pensa no além-túmulo. E aqui a minha proposta, gente, como tem muita referência externa nesse livro, eu me propus a investigar todas as referências externas para saber do que eles estavam falando. É por curiosidade mesmo. Porque tem tanta referência externa nesse livro aqui, um parágrafo fala coisa demais, a gente tem que se aprofundar. Então, quem foi Carlos Magno? Foi esse carinha aqui. Carlos Magno, 742 a 814, foi imperador da dinastia dos Carolíneos, um dos mais importantes imperadores da Idade Média. Carlos Magno, ou Carlos I, o Grande, foi um importante imperador e conquistador medieval da dinastia carolíngia. Grande defensor dos dogmas católicos, foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico em 800 pelo Papa Leão III, após tornar-se rei dos francos, 768 a 814, e dos lombardos, a partir de 774, constituindo assim um grande império carolíngio, que recebeu esse nome em sua homenagem.
Após a queda do Império Romano do Ocidente, em meados do século V, a Europa estava fragmentada em diversos reinos, os quais competiam entre si o poder ao buscar a conquista e a expansão dos territórios no continente. Suas ações foram muito importantes para reunificar diversas partes da Europa, as quais estavam fragmentadas desde a queda do Império Romano Ocidental, em 476 d.C. Foi um habilidoso guerreiro, político e estrategista, e por meio de suas campanhas militares conquistou diversos territórios, criando um vasto império, o qual reunia parte da Europa Ocidental e Central nos territórios dos países França, Espanha e Itália. Participou de diversas batalhas, das quais se destacavam Guerra da Aquitânia, Guerra das Lombardas, Guerra da Saxônia e Guerra da Bavária. Foi assim que lutou bravamente contra o paganismo na Europa, convertendo-os em cristãos. Olha, nenhuma referência que tem nesse livro aqui é por acaso. À medida que eu estudo, eu vou percebendo isso. Nenhuma referência externa que tem nesse livro é por acaso. Convertendo-os em cristãos e estendendo cada vez mais seu domínio, o que gerou diversas batalhas de diferentes povos, mouros, bretões, eslavos, hunos, frísios, dentre outros. Com sua morte, o cargo foi ocupado por seu filho Luís, rei da Aquitânia. Foi assim que o governante contribuiu com mudanças significativas no âmbito da cultura do medievo, do período medieval, do desenvolvimento da administração territorial e das estratégias focadas no expansionismo militar. De tal modo, além de colaborar com a disseminação da religião católica, foi um grande incentivador das letras e das artes, bem como um valorizador do ensino, o que o levou a realizar uma reforma educacional na Europa. Assim, as escolas passaram a funcionar nas cortes, mosteiros e bispados, as quais incluíam as disciplinas de gramática, retórica e dialética, aritmética, geometria, astronomia e música. Esse período de florescimento das artes e da cultura ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. Então ele foi, aqui está falando, e acentuou: um historiador, ao analisar as ordenações de Carlos Magno, não pensa no além-túmulo, só pensa nas conquistas que ele trouxe. Mas olha a referência externa, quando a gente vê como foi uma figura importante, tanto para a expansão do cristianismo, quanto de uma maneira positiva, unificando a Europa. Ele unificou toda a Europa sobre a religião católica, mas ele também de uma forma negativa, perseguindo todos os pagãos. Mas ele também trouxe o progresso e o desenvolvimento como nenhum outro, incentivando a educação e a cultura. Que um fisiologista, e acentuou que um historiador, ao analisar as ordenações de Carlos Magno, não pensa em além-túmulo, que um fisiologista, assinalando as contrações musculares de uma rã, não fala em esferas ultraterrestres. Então, quem são aqui as contrações musculares de uma rã? Esse daqui, os cientistas cortaram só as perninhas da rã, ela está morta. Preparados para o momento de puro pavor, parece que descobriram uma maneira de fazer os mortos, pelo menos os peixes e as rãs, voltarem à vida. Desde 1791, quando o senhor Luiz de Galvani estava estudando a fisiologia e a anatomia das pernas da rã, ele seccionava algumas pernas de rãs mortas com um bisturi metálico, ao mesmo tempo que realizava experimentos com eletricidade estática. O bisturi ficou eletricamente carregado e quando ele tocou o músculo exposto aqui da perna de uma rã, a eletricidade estática contida no bisturi fez com que a perna se movesse, ela se levantasse. Maiores investigações, ele chegou a algumas conclusões que permitiram a ele criar uma teoria em cima desse fenômeno, batizado de bioeletricidade ou eletricidade animal. Mais tarde foi cunhado o termo galvanismo. Atualmente, na biologia, esse tipo de fenômeno é estudado na área de eletrofisiologia. Quem quiser ver um vídeo da perninha da rã levantando, só a perninha, não tem a cabeça não, ela está morta. Vai nesse endereço aqui. Então, falou não misturar a perna da rã levantando com essas esferas de ultraterrestres. Quem são essas esferas ultraterrestres? Na segunda metade do século XX, começaram a surgir relatos de descobertas misteriosas nas minas
perto da cidade de Ottosdal, na África do Sul. Os artefatos encontrados eram esferas polidas e com linhas perfeitamente esculpidas que se assemelhavam muito a uma bola de cricket. À primeira vista, parecia que esses objetos, que não passavam de 10 centímetros de diâmetro, haviam sido esculpidos pela mão humana e faziam parte do patrimônio arqueológico de uma civilização antiga. Aqui as bolinhas, como é que elas eram. No entanto, o surpreendente é que as bolas foram descobertas dentro de uma rocha de pirofilita, um mineral usado para esculturas chinesas, formada há cerca de 2,8 bilhões de anos. As esferas foram levadas para a cidade de Klerksdorp, no norte da África do Sul, para serem estudadas e posteriormente expostas no principal museu da cidade. Por esse motivo, ficaram conhecidas como esferas de Klerksdorp. No entanto, no início dos anos 1980, artigos começaram a circular em publicações populares, atribuindo às pedras uma origem alienígena e observando que elas eram evidências de uma presença extraterrestre na Terra antes do aparecimento dos humanos. Embora possa ser entendido que elas chamam a atenção, esses tipos de esferas são muito comuns nas formações de pirofilita, dizem os estudiosos. Então, vamos lá. E que um químico, ao dosar o azoto de lecitina, não se deixe impressionar por nenhuma fraseologia da sobrevivência humana. Quem que é o azoto de lecitina? O nitrogênio, de símbolo N, apresenta-se comumente como um gás diatômico, N2, incolor, inodoro e inerte. Sua inércia química, aliás, fez com que Antônio Lavoisier o chamasse de azoto, termo que significa sem vida. Pois é, aqui é um livro psicografado para uma pessoa que estudou só até a 4ª série. Nem de nitrogênio ele chama de azoto. A lecitina é a designação dada a uma mistura de glicolipídios, triglicerídeos e fosfolipídios. Por exemplo, fosfatidilcolina, fosfatidiletonolamina, fosfatidiletonolamina e fosfatidilinositol. Contudo, em bioquímica, o termo lecitina é usualmente utilizado como sinônimo de fosfatidilcolina pura, um fosfolipídio que constitui o principal componente da fração fosfatada que se obtém da gema do ovo, em grego lactose, de onde deriva o nome do composto, ou de grãos de soja e girassol, de onde é extraída por meios mecânicos ou químicos utilizando o hexano. A lecitina é comercializada em elevado grau de pureza como suplemento alimentar e para uso médico. A lecitina é usada comercialmente tanto como emulsionante quanto como lubrificante em diversas atividades econômicas, como na indústria farmacêutica ou alimentar. Por exemplo, é utilizada como emulsionante em chocolates e na produção de revestimento de alimentos. Aqui é a fórmula química dela. Pois é, gente, olha quanta informação. Não se deixe impressionar por nenhuma fraseologia de sobrevivência humana. Essas frases de autoajuda, né? Quem está estudando química não se deixe impressionar por frases de autoajuda. E acrescentando que em metapsíquica é necessário proceder de igual modo, abstendo-se o pesquisador de sonhar com mundos etéreos ou emancipações anímicas. Quem são os mundos etéricos? Etéreo ou etérea é um adjetivo da língua portuguesa que significa relativo ao éter, que tende a ser volátil ou fluido. Também possui um significado figurado, referindo-se ao que é sublime, celeste ou delicado. O sentido poético e figurado da palavra é utilizado para qualificar algo considerado divinal ou que é tão puro que não pode ser material ou de origem terrena. Uma experiência ou sensação pode ser etérea quando desperta um sentido de elevação espiritual no indivíduo, algo que superou as expectativas e que está relacionado com a positividade. O etéreo também está intrinsecamente relacionado com a religião quando se refere ao que está acima do céu, ou ao que não pertence à terra e está no espaço celeste, a Deus ou aos deuses, mais ou menos isso aqui. Então, vamos lá. Acrescentando que em metapsíquica é necessário proceder de igual modo, abstendo-se o pesquisador de sonhar com mundos etéreos ou emanações anímicas, de maneira a permanecer no terra a terra. Quem que é uma emanação anímica?
Na manifestação anímica, o médium pode expressar muitos conhecimentos que ele, enquanto encarnado, não possui. Daí decorre muitas vezes que não há como se saber se uma manifestação é anímica ou realmente mediúnica, ocorrendo esta última tão somente quando o espírito que se comunica não é o que está encarnado, ou seja, não é um médium, e sim uma individualidade desencarnada, um espírito. Os fenômenos espíritas produzidos por um espírito podem ser divididos em dois grupos: os fenômenos anímicos, quando é produzido pelo encarnado, pela própria pessoa, com suas próprias faculdades espirituais, sem uso dos sentidos físicos, graças à expansão do seu perispírito, e os fenômenos mediúnicos, produzidos por um espírito por intermédio do médium. Ainda segundo Teresinha de Oliveira, quanto maior o grau de expansão do perispírito, mais expressivo poderá ser o fenômeno anímico, pois o encarnado poderá desfrutar de uma maior liberdade em relação ao corpo, passando a atuar mais como um espírito liberto. Então, anímico é tudo que é uma manifestação da pessoa encarnada. Continua, né? Continua, né? De sonhar com mundos etéreos ou emanações anímicas de maneira a permanecer no terra-terra, no material, no concreto, acima de qualquer teoria, para somente indagar muito humildemente se tal ou tal fenômeno é verdadeiro, sem o propósito de desvendar os mistérios das nossas vidas pregressas ou vindouras. Os espíritas, contudo, apesar do respeito que consagram a pesquisa dos sábios, essa parte é linda. Os espíritas, contudo, apesar do respeito que consagram a pesquisa dos sábios, não podem abdicar do senso religioso que lhes define o trabalho. Julgam lícito reverenciá-los, aproveitando-lhes estudos e equações, qual nos conduzimos nessas páginas. Tanto quanto eles mesmos, os sábios lhe homenageiam o esforço, utilizando-lhe o campo da atividade para experimentos e anotações. Consideram os espíritas que o historiador, o fisiologista e o químico podem não pensar em além-túmulo, mas não conseguem avançar desprovidos de senso moral, porquanto o historiador sem dignidade é veículo de imprudência. O fisiologista sem respeito para consigo próprio quase sempre se transforma em carrasco da vida humana. Já imagina ele fazendo aquela experiência da rã com uma pessoa viva. E o químico desalmado facilmente se converte em agente da morte, se ele usasse uma substância química para poder produzir uma arma. Se caminham atentos às mensagens das esferas espirituais, isso não quer dizer que se inquistem na visão de mundos etéreos, para enternecimento beatífico e esterilizante, para ter um conhecimento só que beatifica a pessoa, um conhecimento egoísta, que é estéril, que não tem finalidade prática para a humanidade, mas para se fazerem elementos úteis na edificação do mundo melhor. Se analisam as emanações anímicas, é porque desejam cooperar no aperfeiçoamento da vida espiritual do planeta, assim como na solução dos problemas do destino e da dor, junto da humanidade, de modo a se esvaziarem penitenciárias e hospícios, e se algo procuram acima do terra-terra, esse algo é a educação de si mesmos, reforma íntima, por meio do bem puro aos semelhantes, com o que aspiram, sem pretensão, a orientar o fenômeno a serviço dos homens, para que o fenômeno não se reduza à simples curiosidade da inteligência. Para que não seja só, por exemplo, no começo, as mesas dançantes, elas eram objeto de curiosidade, mas elas tinham o potencial de trazer respostas muito profundas para as questões existenciais. E aqui, para esse trecho, eu trouxe uma frase de uma citação de Einstein. A ciência sem religião é imperfeita. A religião sem a ciência é cega. Escreveu certa vez Albert Einstein em uma de suas correspondências, nas tantas vezes em que foi questionado sobre o assunto. A devoção do autor da teoria da relatividade era de fato pela ciência, fundamentada na razão, mas que dialogava com algo ainda maior que as religiões estabelecidas, uma consciência cósmica. Eu acho lindo isso. A mais famosa frase de Einstein sobre o assunto é: o Senhor é sutil, mas não é malicioso, ele não tem a maldade que a gente tem. Deus não joga dados com o universo, não existe nada por acaso. Judeu não praticante, o alemão sempre foi crítico das religiões muito radicais e institucionalizadas, mas cultivava uma profunda religiosidade.
Numa entrevista publicada em forma de diálogo com o polímata indiano Rabindranath Tagore, Einstein não escondeu sua crescente admiração por Jesus Cristo. Quando criança, recebi instruções da Bíblia e do Talmud. Sou um judeu, mas estou fascinado pela luminosa figura do Nazareno, disse o físico. E é isso mesmo que esse livro está falando. A ciência sem a religião é imperfeita, e a religião sem a ciência é cega. Por isso o Espiritismo veio para trazer ciência e religião para fundamentar uma nova doutrina. Não uma religião, uma doutrina. A religião é o religare, que é uma base filosófica para a gente organizar o nosso pensamento e a nossa vida. Quanto mais investiga a natureza, mais se convence o homem de que vive num reino onde de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimam. Não, aqui eu pulei um negócio, eu queria falar aqui, eu vi esses dias, já até falei em um vídeo recente, do filme Oppenheimer. Quem não assistiu, assistam. A tecnologia que criou a bomba atômica é a mesma que criou a radioterapia, que é o tratamento para o câncer. O que muda é a finalidade. E no filme Oppenheimer traz os dilemas éticos e morais do criador da bomba atômica, do líder da pesquisa. A princípio, a sua principal motivação era ganhar um Nobel. Era ser o cara que sabia mais que os alemães, os Estados Unidos estarem à frente. Mas, no alto da sua ignorância, ele até tinha lá dos bons. E aqui eu vou trazer tem essa cena da maçã, que no começo do filme, ele envenena uma maçã do professor que o humilhou na sala de aula, mas existem controvérsias, tá? Não é para levar o filme todo ao pé da letra, não. O sobrinho, o neto do Oppenheimer falou que essa cena, na verdade, não existiu. É só boato. E em outro lugar eu vi que ele colocou, mas não foi um veneno mortal, era só para dar uma dor de barriga. Então, assim, é um filme, é uma obra de ficção baseada num livro que traz a biografia do Oppenheimer. Mas, de qualquer forma, as questões sociais, os dilemas envolvidos na época, vale a pena assistir para a gente ver os dilemas morais dos pesquisadores na época da criação da bomba atômica. Quais eram as motivações deles? Eram pessoas inteligentíssimas. Numa frase, um dos personagens falou a respeito do Oppenheimer. O que ele tem de genialidade, ele falta de sabedoria. Era uma pessoa que faltava sabedoria, faltava essa inteligência moral. Ele estava ali mais preocupado com as questões relativas a ele, a vaidade, a ser o líder, aquele que fazia, mas ele também se questionou bastante sobre o que ele estava fazendo, mas isso não o impediu de criar uma arma de destruição em massa. E outra coisa, em trechos do filme ele fala que ele achava que criando a bomba atômica, ele iria criar uma paz armada, que os outros países iriam ter tanto medo de entrar em guerra contra os Estados Unidos que não iriam mais fazer guerras. E, de certa forma, foi isso que aconteceu na Guerra Fria. Mas a primeira coisa que aconteceu quando os outros souberam que eles tinham a bomba, os russos também construíram as suas próprias bombas. E hoje, de certa forma, a paz aconteceu, mas essas armas de destruição em massa, que pode inclusive destruir o planeta inteiro, porque uma onda de radiação de uma bomba atômica não fica restrita àquele local, a radiação ela é levada pelo vento e pode ir para outros locais que não sejam alvo, inclusive locais dos aliados. Você vê a Europa, ela está num lugar muito, muito bem posicionado, perto de tudo, que barril de pólvora que é aquilo ali. Estou gravando aqui em 2024, a gente tem a guerra da Ucrânia, a gente tem a guerra no Oriente Médio, um monte de maluco com bomba atômica, vai saber se tem algum psicopata que não tem nada a perder e resolve acabar com tudo. Eu acredito que não. De qualquer forma, a gente tem que mandar muita oração para esses líderes mundiais, mas na inocência dele, ele criando uma arma daquelas, eles iriam intimidar todas as outras potências para não fazerem mais guerra. E o que aconteceu de fato foi instigar as outras potências a produzirem a bomba atômica. E aqui ele com Einstein, e Einstein aquele pensamento lindo, a ciência sem religião, ela é imperfeita, e a religião sem ciência ela é cega, e junto com Oppenheimer. E no final do filme, não é histórico o fato, mas foi lindo ver isso no filme, deu para contextualizar uma cena que o Oppenheimer estava conversando com o Einstein, e o Einstein falou assim: agora conviva com as consequências das suas escolhas.
conviva com a consequência de você ter criado uma arma dessa para a humanidade. Então, vale a pena ver para ver o dilema ético, como faltou conhecimento moral para essa pessoa, que o seu ego, a sua vontade de ser reconhecido e a sua inocência de achar, isso é fruto da cultura de violência, de achar que coagindo os outros países, eles iriam conseguir a supremacia, o poder, ao invés do diálogo, e iriam evitar todas as guerras. Então é um filme que vale muito a pena ver, está muito dentro desse contexto aqui de ciência e não de religião, mas de espiritualidade, e como é cada vez mais necessário que a gente adquira conhecimento científico para que a gente traga progresso para a humanidade, mas ao mesmo tempo a gente adquira também valores morais. E aí, se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e depois realizar inovações no seu próprio interior. Essas atitudes refletirão em mudanças positivas no seu ambiente familiar e deste ponto em diante as mudanças se expandirão em proporções cada vez maiores. Cada pessoa que você impacta, vamos supor que impacta mais 3 pessoas no seu convívio diário e é exponencial. Tudo que fazemos produz efeito, causa algum impacto. Essa frase é do Dalai Lama. Então não adianta a gente querer mudar o mundo, preocupar com a elevação moral do outro, se a gente não faz esse trabalho de reforma íntima. A gente está mais preocupado com o cisco no olho do outro do que a trave no nosso próprio olho, para citar Jesus. Então, esse trabalho de quer transformar o mundo, quer melhorar o mundo, melhora a si mesmo. Existem, no entanto... Aqui eu não vou falar disso agora não. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria, desconhecidas nas faixas da evolução humana, das quais, por enquanto, somente poderemos recolher informações pelas vias do espírito. Aqui, ó, é um espectro de luz conhecido pela ciência. Isso daqui são o espectro visível de luz pelo olho humano, é só essa faixinha aqui, ó. Esse aqui que tem as cores do arco-íris. Isso daqui é todo o espectro de luz já conhecido pelos cientistas. A gente não consegue enxergar raios cósmicos, raios gama, raio X, raio ultravioleta, infravermelho, radar, que é micro-ondas, UHF, VHF, onda curta, onda média, e essas frequências extremamente baixas. Mas elas já foram mapeadas pelos cientistas. Eu falo que essas questões a gente ainda não tem tecnologia para estudar os espíritos, é porque a gente não tem tecnologia capaz de enxergar esse mundo mais etéreo, mas é só uma questão de tempo. A pesquisa da parapsicologia não consegue avançar, mas dentro do espectro de luz conhecido, o que os nossos sentidos, o que a nossa visão consegue captar, é mínima parte do espectro total de ondas já conhecidas, já medidas. E isso, acho que existem, quantas outras será que não existem? Então, para a gente não ficar tão preso, achar que os nossos sentidos revelam toda a realidade conhecida, porque não revelam. Tem muito ainda a ser conhecido que a gente não consegue perceber com os nossos 5 sentidos. E a mediunidade, na verdade, para a minha experiência, é como se fosse um tato expandido, a gente consegue perceber as sensações, as informações do ambiente através do corpo, através da pele. É um outro sentido. Prevenindo qualquer observação da crítica construtiva, lealmente declaramos haver recorrido a diversos trabalhos de divulgação científica do mundo contemporâneo para tornar a substância espírita desse livro mais seguramente compreendida pela generalidade dos leitores. Eles tiveram a preocupação de trazer estudo científico. Você vê, não tem nenhuma referência aqui que é por acaso. Você vê lá do Carlos Magno. Como quem se utiliza da estrada de todos para atingir a meta em vista, sem maiores dificuldades para os companheiros de excursão. Eles queriam se fazer ser entendidos. Aliás, quanto aos apontamentos científicos humanos, é preciso reconhecer-lhes o caráter passageiro, no que se refere à definição e nomenclaturas, atentos às circunstâncias de que a experimentação constante induz os cientistas de um século a considerar muitas vezes como superado o trabalho de cientistas que o precederam. Então, a tecnologia ela vai se sobrepondo e os estudos eles evoluem. Assim, as notas dessa natureza, nesse volume, tomadas naturalmente ao acervo de informações e deduções dos estudiosos da atualidade terrestre,
valem aqui por vestimenta necessária, mas transitória da explicação espírita da mediunidade, que é, no presente livro, o corpo de ideias a ser apresentado. Não podemos esquecer a obrigação de cultuar a mediunidade e acrisolá-la. Acrisolá-la é aperfeiçoar, aparelhando-nos com os recursos preciosos ao conhecimento de nós mesmos, reforma íntima. A gente tem que aperfeiçoar a nossa mediunidade, ampliar o nosso conhecimento, estudar o que está acontecendo e fazer reforma íntima, levar nossos padrões morais para que a gente possa estar em contato com espíritos mais nobres. A parapsicologia nas universidades e o estudo dos mecanismos do cérebro e do sonho, do magnetismo e do pensamento nas instituições ligadas à psiquiatria e às ciências mentais, embora dirigidos noutros rumos, chegarão igualmente à verdade. Mas antes que se integrem conscientemente no plano da redenção humana, burilemos, por nossa vez, a mediunidade à luz da doutrina espírita, que revive a doutrina de Jesus no reconhecimento de que não basta a observação dos fatos em si, mas também que se fazem indispensáveis a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que os constituem. Lindo isso, vou ler de novo. Por nossa vez, burilemos no plano da redenção, antes que se integrem conscientemente no plano da redenção humana, burilemos, por nossa vez, a mediunidade à luz da doutrina espírita, que revive a doutrina de Jesus no reconhecimento de que não basta a observação dos fatos em si, como os fariseus faziam, mas também que se fazem indispensáveis a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que os constituem. É preciso botar a mão na obra, os apóstolos, é Pedro andando sobre as águas, é eles acreditando neles, é eles fortalecendo a própria fé para se verem instrumentos de Deus aqui na Terra, a fim de que se tornem fatores de aprimoramento e felicidade em benefício da criatura em trânsito para a realidade maior. André Luiz, Uberaba, 11 de agosto de 1959. Então aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Então, instruções dos espíritos, a fé humana e a fé divina. Isso daqui também está no Pentateuco do Allan Kardec. No homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio, é estado latente e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. O nosso crescimento intelectual sempre é pela ação da vontade de querer progresso. E isso é fé também. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isso é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo. Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Também são milagres, né? Enfim, com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. A água fluidificada, a aguinha do bispo, dos bispos dos evangélicos, a água benta dos católicos. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina.
Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que se trazem e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o aqui até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Então é isso, gente. Terminei o capítulo 1, imenso. O livro é fininho, muito fininho mesmo. Ele tem só 165 páginas, mas quando a gente vai se aprofundar no estudo, o que está falando ali, não tem nenhuma informação que seja relevante. Não dá para pegar uma obra dessa. Todos os textos do Espiritismo, eles são pequenos, mas não dá para você pegar batido e ler rápido. Se a gente deixa passar um monte de informação, tem que fazer esse estudo aprofundado. E aí eu queria que vocês deixassem, é muito importante para mim, eu adoro comentários, eu sempre li comentários. O que vocês acharam? Qual é a opinião de vocês? Se vocês estão gostando? E aí eu falo assim, pela experiência própria, se vocês conhecem alguém que está com a mediunidade de desequilíbrio, e aí os sintomas é insônia, ouvir vozes, epilepsia, transtorno bipolar, às vezes a pessoa não lembra do que aconteceu, sonambulismo, vários distúrbios psiquiátricos, epilepsia, sem explicação, encaminha esse vídeo para essas pessoas, porque a gente tem que educar a nossa mediunidade, para a gente estar em contato com espíritos mais nobres, para que para que a mediunidade não nos faça mal, mas para que a gente, educando a nossa mediunidade, a gente use esse dom que Deus nos deu para servir a nós e ao próximo, para colocar ele a serviço de Deus aqui na Terra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.